Olá, paz e bem, querido irmão e irmã. Gostaria de compartilhar com vocês algumas ideias sobre oração pessoal. Queremos aprender a rezar. Há muitas pessoas que buscam uma vida de oração pessoal mais séria, com frequência. Para realizar isso é preciso ter uma determinada determinação. Muitas pessoas conhecem as oficinas de oração do Frei Inácio Laranhaga, que é uma grande ajuda. Os exercícios de Santo Inácio, existem também esses exercícios para o cotidiano, que coloca a gente dentro de um ritmo de aprendizado, de oração, de intimidade com Jesus. Bem, algumas pessoas experientes, vividas na oração, dizem que é muito santo a gente se colocar no silêncio e ficar no silêncio com Deus e ouvir Deus. Porém, não é bem assim que acontece no início de uma caminhada de oração. O passo inicial é se colocar diante de uma pessoa que você tem certeza que te ama, que é você mesma. E aí já vem um desafio, né? Nós nos amamos de fato para estarmos conosco e suportarmos a nossa própria presença. A vida de oração, no seu início, é um diálogo consigo mesmo. Prestar atenção em tudo que está no próprio interior, aos movimentos interiores, os sentimentos, as preocupações, os medos, as ansiedades, os pensamentos. Estar consigo e conversar sobre tudo isto com você mesmo. É um silenciar e um voltar, o olhar para si. Podíamos dizer que, nossa, que autocentramento, que egoísmo fazer isto, porém, dizem que este é o caminho para crescer e aprender a rezar. Depois de um tempo que a pessoa aprende a ficar com ela mesma, a se olhar, a dialogar sobre tudo o que acontece no seu próprio interior e também no exterior, ela passa para o segundo passo da oração, que é convidar Deus para estar presente, para acompanhar, para ouvir esse diálogo que ela faz consigo mesma. Jesus não vai vir para fazer palestra como um mestre, mas vai ser convidado para acompanhar. E aí, mais uma pergunta. Será que eu confio mesmo em Deus, em Jesus, para deixar Ele olhar tudo o que eu estou vendo em mim? Todas as minhas ambiguidades, todos os sentimentos desordenados, as preocupações, as ansiedades, os medos e inclusive até, de repente, as raivas do próprio Deus? E é isso que é possível e é preciso para uma autêntica vida de oração. Convidar Deus, convidar Jesus para acompanhar esse diálogo que a princípio eu estou fazendo comigo mesmo. E se eu convidá-lo, é bem provável que ele vá se fazer presente. Terceiro passo seria a minha abertura e perguntar para Jesus, a partir do diálogo que eu estou fazendo comigo mesmo, que Ele está acompanhando e que até então Ele apenas estava acompanhando. Eu deixava e pedia que Ele acompanhasse, mas não perguntava a opinião dele. Eu me abro e pergunto: o que tens a dizer para mim sobre isso? E então eu vou começar a ouvir, a escutar o que Ele tem a me dizer. A palavra vem e a palavra ilumina a minha realidade, os meus sentimentos, aquilo que eu estou vivendo. Passo
seguinte que acontece na vida de oração é que Deus, aos poucos, vai nos devolvendo para nós coisas de nós que ficaram perdidas na infância, na adolescência, na vida adulta também vão sendo devolvidas. Um exemplo é um monge partilha que sempre teve dificuldade com seu pai, relação conflituosa após a infância. Na infância tudo é o paraíso, é o Éden. E ele rezando no mosteiro, num certo dia, no silêncio, ouviu a voz de uma criança de 1 ano e 18 meses dizendo papai. Ele prestou atenção naquela voz que ele ouviu no seu interior e percebeu que aquela voz papai era ele naquela idade, dizendo aquilo para o pai num amor genuíno, num amor de confiança pleno, ingênuo, né? E fazia 50 anos, dizia esse monge, que não sentia aquele amor pelo pai. E a relação com o pai, o amor pelo pai, a partir daquele instante mudou, ou seja, algo que havia perdido, a ele foi devolvido por Deus na oração. E muitos outros nossos pedaços que foram perdidos numa vida séria de oração constante, frequente, perseverante, vão sendo devolvidos para nós. Outra questão importante na vida de oração pessoal que tanto nos incomoda são as distrações. As distrações podem ser, segundo Teresa de Ávila, o conteúdo da nossa oração. Acontece, natural que aconteça. E um exemplo que possa nos ajudar é, estamos em cima de uma ponte contemplando o rio e começam a passar os barcos, começam a gente a perceber os animais marítimos dentro desse rio, os peixes, mas nós continuamos olhando o rio. Não precisamos nos incomodar com essas distrações, o rio continua lá. A gente deixa os navios, os barcos passarem, os animais brincarem e continuamos a contemplar o rio. As distrações, elas não necessariamente nos afastam de Deus, nos impedem a relação com Deus na oração. Mas a culpa e a ansiedade, sim. Se ficarmos com culpa na oração porque vem distrações, a culpa é que nos afasta de Deus. A ansiedade porque vem pensamentos, vem distrações, é que nos afastam de Deus. Talvez a distração é algo meu que eu preciso tomar posse, ter consciência, olhar e apresentar para Deus e pedir o que Deus tem a dizer sobre aquilo para mim. Então a distração não me impede de relacionar-me com Deus. Na verdade, essa distração está sendo o conteúdo da oração. Ela está me levando para Deus. Peçamos a Deus o dom da oração e façamos a nossa oração pessoal. Tenhamos diariamente um horário nobre para Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Paz e bem.